Olá, queridos alunos, estou aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre essa unidade 3 do curso, que é a unidade de epidemiologia. Nós demos início a essa unidade esta semana, com uma primeira atividade que teve por objetivo aproximar um pouco vocês todos da epidemiologia, para que vocês pudessem já começar a pensar um pouco sobre a importância desta disciplina no âmbito do ambiente de trabalho de cada um de vocês. Nesta segunda semana, nós vamos trabalhar com um assunto que é um pouco mais, digamos assim, trabalhoso, não é que seja difícil, mas é um assunto que envolve um pouco dos cálculos, né, referente aos indicadores epidemiológicos. Esses indicadores, às vezes, alguns alunos se assustam, né, um pouquinho porque envolve cálculo, e todas as vezes que a gente trabalha com essa perspectiva de cálculo e da matemática, às vezes algumas pessoas se assustam. Eu costumo dizer que quem sabe as operações básicas de somar, dividir, diminuir, já dá conta do básico da epidemiologia, que é o que nós vamos trabalhar nesta segunda semana. Então, os indicadores nada mais são do que medidas de frequência, e hoje eu vou fazer essa explanação para vocês, na intenção de que possa sanar algumas dúvidas que porventura fiquem na hora das leituras dos textos, onde você não tem a oportunidade de ter uma explicação mais detalhada sobre como dar conta do cálculo desses indicadores. Essas medidas de frequência em epidemiologia, vocês todos já devem ter ouvido em algum momento falar, claro, todos são trabalhadores da saúde já há bastante tempo, então é claro que na rotina do serviço de vocês já fazem uso desses indicadores. Mas não custa dar um reforço e que a gente possa aperfeiçoar um pouco, ou mesmo tirar algumas dúvidas que porventura vocês tenham, não só no curso, mas também no decorrer do seu próprio ambiente de trabalho. Esse espaço que está sendo criado para vocês é inclusive um espaço para que a gente possa trabalhar juntos as questões do cotidiano, do dia a dia, porventura alguma dificuldade que vocês tenham nas próprias salas de vacinações onde vocês atuam, no que se refere à construção desses indicadores epidemiológicos de saúde. Então hoje nós vamos trabalhar com as medidas de frequência, que são duas basicamente, as medidas de morbidade e as medidas de mortalidade. A princípio, morbidade é algo bastante intuitivo, né, todo mundo sabe, que se refere a um conjunto, a situações de doença ou de agravo, diferente de mortalidade, que nós vamos ver também. Então, teoricamente, diz respeito ao conjunto dos indivíduos de uma população que adoeceram em um determinado intervalo de tempo. É sempre bom chamar a atenção que, em epidemiologia, todas as nossas informações epidemiológicas se referem sempre a um grupo de indivíduos que compõem uma população específica e sempre nós fazemos referências a um intervalo de tempo a que nós estamos nos referindo, porque compreendemos e já entendemos que os processos de saúde são sempre muito mutáveis, né, ao longo de um intervalo de tempo. E o objetivo, quando se analisa esses indicadores epidemiológicos, é exatamente poder acompanhar a tendência de um determinado evento, no caso a ocorrência do agravo ou da doença, no que se refere aos indicadores de morbidade, ao longo do tempo, em um determinado espaço específico, se referindo também a uma população específica. Então, esses indicadores de morbidade, eles devem referir-se sempre às populações expostas. Então, o que é que a gente entende como população exposta? São grupos de indivíduos que têm uma potencialidade ou que estão realmente expostos a desenvolverem a doença ou mesmo a ir a óbito pelo agravo em questão. Então, é aquele exemplo clássico. Quando nós estamos querendo compreender qual é a prevalência ou a incidência de determinada doença de uma determinada doença que acomete apenas a população feminina, exemplo do câncer de colo de útero, óbvio que a nossa população exposta só são mulheres, a gente não vai incluir homens no meio desta população. Então, esta exposição é importante chamar a atenção, assim como indicar a localização espacial a que se refere, uma vez que já sabemos e já entendemos também que os problemas de saúde eles acontecem de forma diferenciada no espaço geográfico. Então, determinadas áreas, pessoas que vivem em determinadas áreas são mais vulneráveis a determinados agravos do que outras. Então, a gente precisa sempre levar em consideração a delimitação espacial e também indicar o intervalo de tempo a que nós estamos nos referindo, pois também as situações de vulnerabilidade mudam em função do tempo. E aí nós temos esses três tripés básicos, que é população exposta,
um intervalo de tempo específico e um local específico. Isso nós vamos utilizar esse raciocínio para todos os indicadores que nós vamos trabalhar, não só os de morbidade, mas também os de mortalidade. Bom, e nós temos dois tipos de indicadores de morbidade, ou seja, que medem a ocorrência de doenças na população. O indicador de incidência e o de prevalência. Como vocês podem observar, incidir, né, é algo intuitivo também. Não precisa nem que a gente se debruce tanto sobre o aspecto teórico, buscar em livros, porque é intuitivo compreender que a palavra incidência nos remete a algo que incide, que está acontecendo, que está ocorrendo. Então, incidência em epidemiologia diz respeito sempre a um indicador que mede a quantidade de casos novos que estão acontecendo de um determinado agravo ou doença na população. Assim como prevalência nos dá a ideia de algo que prevalece, né, que permanece. Então, algo que surge e que está durando na população. Então, para isso, claro, a gente precisa trabalhar com a ideia de que prevalência precisa se ter conhecimento da quantidade de casos novos que surgem, mas também da quantidade de casos que já existem. Então, a gente soma casos novos com casos antigos e aí a gente tem o dado de prevalência. Vamos trabalhar os dois indicadores de formas separadas. Primeiro, o indicador de incidência, né, que se refere ao número de casos novos de uma doença em um intervalo de tempo determinado numa população delimitada, chamando a atenção para aquilo que nós já havíamos comentado. Então, o local é importante, a população é importante, tem que ser a população exposta, e também o tempo de ocorrência bem delimitado. Então, a incidência ela traduz a ideia de intensidade com que a doença ocorre em uma população. Intensidade no sentido de trazer uma ideia do quantitativo de casos que está surgindo, o quanto de casos novos, o quão intensa é aquela doença para aquela população naquele período de tempo que nós estamos investigando. Então, isso é o que nos traduz a ideia da incidência. E, pensando, né, de forma também bastante intuitiva, se nós estamos querendo conhecer o número de casos novos, porque foi isso que nós comentamos, incidência diz respeito a casos novos. Então, se são casos novos na população, de que forma nós podemos quantificar isso? Não cabe aqui em epidemiologia a gente tentar decorar essas fórmulas todas que vocês encontram nos livros, porque as fórmulas são derivações do conceito. Então, se a gente compreende que incidência diz respeito à quantidade de casos novos da doença que está surgindo na população, claro que a forma de eu trazer isso de forma quantitativa é eu conhecer quantos casos novos eu tenho dessa doença nesse ano e qual é a minha população. Então, isso eu faço uma conta simples, dividindo, que é o que está apresentado aqui para vocês, o número de casos novos de uma dada doença dividido pela população, e aí vale lembrar, exposta ao risco de adoecer por aquele agravo. Então, a gente não pode misturar nesta população exposta pessoas que não corram risco. Então, se é a ocorrência de doenças em crianças, a minha população exposta será criança. Se é em idosos, a minha população exposta serão os idosos. Se é uma doença específica de mulheres, a população exposta só pode ser mulheres. Então, a gente precisa atentar para este denominador para que o indicador seja construído de forma correta. No final, a gente multiplica esse resultado por uma potência de 10. Nada mais é esta potência de 10 do que uma tentativa de transformar um número que vai ser bastante fracionário, porque nós vamos dividir número de casos por uma população, o numerador vai ser provavelmente bastante pequeno quando comparado com o denominador. Então, isso nos dá um resultado bem fracionário de conta 0,0003, por exemplo. Então, você multiplica por 100, ou por 1000, ou por 10.000, de forma a transformar esse número num valor mais inteiro possível para que facilite a interpretação no final do nosso cálculo. Em algumas situações específicas, se costuma padronizar isso de ser por 1000 ou por 100. Vou falar sobre isso mais tarde um pouco. Mas, por enquanto, fica essa ideia de que a intenção da multiplicação final, e muita gente tem dúvida com relação a isso, de multiplicar por 100, por 1000, por 10.000. Não, você tem a possibilidade de escolha de forma que essa multiplicação lhe traduza o seu número num número mais inteiro e mais fácil de ser interpretado.
Bom, então, eu trouxe um exemplo para que nós possamos trabalhar de forma mais clara com esse conceito e com a forma de calcular esse indicador, que é o indicador de incidência. Digamos que no estado X, no estado hipotético, nós tínhamos ou tivemos, nesses 3 anos, de 2010, 2011 e 2012, em 2010, 820 casos novos de AIDS, em 2011, 1.282 casos novos de AIDS, e em 2012, 1.387. Esses casos se apresentam no slide aí para vocês, divididos por sexo, o quantitativo em homens e o quantitativo em mulheres. E abaixo nós temos a população do estado. Como a AIDS, a princípio, é uma doença que pode acometer todo o grupo populacional, seja homem, seja mulher, idoso, criança, então a nossa população exposta, nesse caso, é toda a população do estado, porque todos estão igualmente vulneráveis. Não precisamos estratificar. Então temos uma pergunta: qual a incidência da AIDS? Se a incidência da AIDS entre as mulheres no estado X está em ascensão ou em declínio? Então, será que nós podemos dizer que de 2010 a 2012 a incidência da AIDS foi maior entre as mulheres ou ela está crescendo entre as mulheres? Esse exemplo é posto para que a gente possa identificar e perceber a diferença em termos de valores numéricos de se tratar com números absolutos e com as taxas de incidência. Quando nós estamos trabalhando com taxas, e é por isso que quando se vai fazer acompanhamento ou análise de situação de saúde, analisar as tendências, nós vamos olhar sempre para os indicadores e nunca para os números absolutos. Porque se fizéssemos isso, por exemplo, aqui, seria observado que em 2012 nós tivemos um número muito maior, ou um pouco maior, né, de casos de AIDS entre as mulheres, quando comparado com 2011 e 2010. Então, a partir dos números absolutos, nós tenderíamos a dizer que sim, que a AIDS entre as mulheres está em ascensão, não é? Cada vez apresenta números maiores. Entretanto, o nosso olhar tem que ser para a população, porque nós estamos trabalhando com questões epidemiológicas, então queremos entender a ocorrência dessa doença no contexto populacional. Então, se eu tenho uma população que também é dinâmica, assim como a ocorrência dos casos é dinâmico ano a ano, isso pode me dar uma variação. Então, o número alto de casos não necessariamente significa que tem um impacto epidemiológico que a gente imagina quando se trata de números absolutos. E aí a taxa de incidência nos mostra exatamente isso. Quando ela foi calculada, nós observamos que, na verdade, em 2012, o coeficiente de incidência ele é menor do que em 2011. Então, nós tivemos em 2011 7,8 por 100 mil habitantes, e 7,7 também por 100 mil habitantes. Então, como é que nós chegamos a essa conclusão, a estes valores? Através dos cálculos das incidências, onde foi dividido o número de casos em mulheres pela população também do sexo feminino de cada estado, do estado em cada ano. E aí, no final, se multiplicou por 100 mil, já que a população era uma população bastante grande, então o quantitativo de 100 mil para essa multiplicação traria esse número inteiro que a gente falou há pouco, e ao invés de a gente analisar o 0,7. A lembrar de que o cálculo da incidência deve sempre restringir o denominador da população sobre o risco de contrair a doença e o agravo. É sempre importante reforçar isso, mesmo que seja de forma repetitiva, mas que é comum às vezes a gente esquecer e incluir no nosso denominador pessoas que jamais contrairão aquela doença ou agravo que nós estamos analisando. Nesse caso da AIDS, nós não tivemos esse problema porque todos eram vulneráveis à ocorrência da doença. Então, a taxa de incidência, ela é expressa uma medida de risco. Então, todas as vezes que nós quisermos conhecer qual é a parcela de risco que a minha população tem de contrair uma determinada doença ou agravo, nós podemos utilizar a medida de incidência para compreender isso, esse quantitativo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, também um conceito muito básico em epidemiologia, mas que às vezes a gente não se dá conta da importância dele, que é a diferença entre o conceito de risco e de fator de risco. Então, quando eu estou falando aqui de que a incidência é uma medida de risco, ela é uma medida que traz para a gente um valor numérico que indica a probabilidade de uma pessoa que faz parte daquela população, de fato, vir a se tornar um caso da doença ou do agravo investigado.
Enquanto que o fator de risco são os fatores, as condições que fazem com que você venha ou não a desenvolver a doença. Então, o fator é algo da exposição, que lhe leva a... E o risco é a probabilidade, a medida, que então entram os indicadores epidemiológicos para nos quantificar esse risco que cada indivíduo tem de contrair uma doença, no caso da incidência, e nós vamos falar também do risco de óbito quando falarmos das medidas de mortalidade. Então, essa base decimal utilizada é uma potência de 10, nós já falamos antes, mas também reforçando um pouco, isso aqui para que a gente não esqueça esses conceitos básicos, de que nós podemos escolher essa potência de 10, 100, 1000, 10.000, né? Entendendo que 50 casos em 10.000 pessoas em um ano é a mesma coisa que 500 em 100.000, que 50 em 10.000 e 5 por 1.000. O que é importante é que ao fazer o cálculo, no final, seja especificado qual foi o fator que você utilizou de multiplicação. Então, quando você finaliza o seu cálculo de incidência e tem um resultado, por exemplo, de 2,5, digamos que você tenha multiplicado por 1.000. Então, é necessário especificar por 1.000 habitantes, porque uma coisa é o significado de 2,5 em 1.000, outra coisa é 2,5 em 100.000. Então, quem está analisando o seu resultado precisa compreender qual é a sua referência populacional. Ok? Então, trouxe aqui agora um outro exemplo para que fique bastante frisado e compreendido. Em uma cidade, durante o ano de 2010, foram identificados 40 casos novos de meningite e verificados 8 óbitos por essa doença. A população da cidade no ano era de 80.000 habitantes. Então, essa é uma situação comum, inclusive, aos serviços de saúde. Nós temos que fazer boletins periódicos e estar acompanhando as tendências de ocorrência desses agravos periodicamente, principalmente aqueles que trabalham com agravos de notificação. Então, nesse exemplo se pergunta qual foi o risco de um morador desta cidade contrair meningite no ano de 2010. Então, qual o indicador que representa esse risco? Então, o indicador seria o indicador de incidência. Então, nós vamos falar do risco que ele tem de contrair meningite, e para isso nós vamos fazer o cálculo do coeficiente de incidência, que corresponde aos 40 casos novos de meningite, dividido por 80, que era o total de habitantes daquela cidade. E aí nós temos uma incidência de 5 por 10.000 habitantes. Então, nada difícil, muito simples fazer esses cálculos, e essa mesma lógica do cálculo da incidência nós utilizamos também para os cálculos de medidas de prevalência e das mortalidades, que nós vamos ver nessa sequência. Então, a prevalência, como eu falei no início, refere-se ao número total de casos conhecidos de uma dada doença na população. Casos conhecidos, entende-se, claro, que é o número de casos antigos mais novos de uma dada doença e também na população exposta ao risco de contrair aquela doença. Então, é a ideia de prevalecer, né, do quanto que a doença permanece na nossa população. Então, ela mede a carga ou volume da doença, ou seja, traduz a força com que as doenças subsistem nas coletividades. Esse é um conceito clássico que tem em todos os livros de epidemiologia. Né? Então, para efetuar o cálculo, não é necessário determinar quando a doença começou, uma vez que nós não queremos compreender a incidência, e sim a prevalência. Então, geralmente, nós trabalhamos com prevalência para doenças que têm essa conotação ou essa capacidade de permanecer na nossa população. A exemplo das doenças crônicas, como obesidade, que hoje é considerada já uma morbidade, né? Doença de Chagas, diabetes, mas as doenças agudas como gripe, dengue, sarampo, que nós não temos mais graças à atuação de vocês, né, com o programa, junto com o programa de imunizações. Então, essas doenças agudas nós não podemos calcular a prevalência, porque elas não têm esta conotação de prevalecer na população. São doenças que você tem e fica logo curado. Então, são as doenças agudas. Para as doenças agudas, nós calculamos sempre, é muito mais eficiente calcular e possível calcular a incidência. Já para as doenças crônicas e as doenças não transmissíveis de forma geral, nós podemos calcular tanto a incidência, porque nós podemos conhecer o momento que cada caso está surgindo, quantos casos novos estão surgindo, mas também a prevalência, uma vez que essas doenças têm essa conotação de permanecer por mais tempo. São doenças de longa duração.
temos duas formas de calcular a prevalência. A prevalência instantânea e a prevalência periódica. Isso é definido e escolhido em função da nossa intenção ao ter esse cálculo. Então, na prevalência instantânea, nós estamos querendo compreender ou querendo conhecer quantos doentes nós temos na nossa população em um ponto específico do tempo. E aí esse ponto específico é o recorte que nós vamos dar em função daquilo que queremos apresentar, o que queremos conhecer. Pode ser em um dia, pode ser em um mês, pode ser em uma semana. Então eu faço esse recorte e eu quero conhecer quantos doentes eu tenho naquele ponto. Nesse caso, eu só posso incluir no meu cálculo de prevalência todos que ainda estão doentes naquele período. Todos aqueles que já foram curados, ou os que emigraram para outras cidades, foram morar em outras regiões, ou mesmo os que foram a óbito, têm que ser excluídos do nosso cálculo, né? E a prevalência, a outra situação, seria a prevalência periódica. Neste caso, eu vou calcular a prevalência para um período de tempo. Então, eu vou incluir o número total de casos de uma doença que se sabe ter existido durante um período de tempo definido. Então, se eu quero conhecer a prevalência de uma determinada doença no ano de 2012, que foi o ano passado, por exemplo, da tuberculose, qual foi a prevalência da tuberculose no ano de 2012? Então, eu vou incluir no meu cálculo de prevalência todos os casos que eu soube que existiu no ano de 2012 inteiro. Mesmo que em dezembro, ou em novembro, ou mesmo em julho daquele ano, algumas pessoas foram a óbito, outros se curaram e outros se mudaram. Mas em algum momento do ano, ele foi um caso, então entra na minha prevalência periódica. Essa é a diferença entre a prevalência periódica e a prevalência instantânea. Então, reforçando mais uma vez, a prevalência deve se referir sempre à população exposta, assim como a incidência, e ela varia com a incidência em tempo de duração da doença. Claro, reforçando aquilo que nós acabamos de falar. Então, doenças que têm muita incidência, ou seja, muitos casos novos, e que são doenças que têm um período longo de duração na minha população, seja porque o tratamento não é tão eficaz ou tão eficiente, seja porque a própria doença é uma doença que a cura é de uma necessidade prolongada, então isso faz com que aumente a minha taxa de prevalência. Mas se é uma doença que eu tenho muitos casos novos e que ela tem um tempo de permanência mais curto, a minha prevalência tende a ser mais curta também. E ela é influenciada também pelas medidas terapêuticas. A prevalência é influenciada. Se eu tenho uma medida terapêutica, por exemplo, que eu adoto uma medida, que essa medida seja adotada na minha população e ela não evita o surgimento de casos novos, há exemplos, né, se eu não tenho medidas preventivas e sim uma medida que cura rapidamente os meus doentes, então eu vou ter uma diminuição na minha prevalência, ainda que eu não tenha tido uma diminuição ou uma alteração na incidência. Então isso está diretamente relacionado. Então, mais um exemplo para que a gente possa trabalhar um pouco, porque depois vocês vão ficar sozinhos fazendo contas e cálculos, e aí é bom que a gente exercite um pouquinho, porque vocês vão lembrar e vai ficar mais fácil. Então, nós temos uma situação de tuberculose em determinada área para o ano de 2010, onde foi registrado esse quantitativo de casos novos, alta por cura, óbitos, casos vindos do ano anterior, e a população em 2010, que foi de 13.070.000 habitantes. A prevalência da tuberculose nesta área em 31 de dezembro de 2010. Então, observem que eu quero a prevalência em um ponto, em 31 de dezembro de 2010. Então, nesse caso, eu estou pedindo uma prevalência instantânea, uma prevalência naquele momento. Óbvio que eu só posso incluir no meu cálculo todos que em 31 de dezembro ainda permanecem doentes, que foi, na verdade, 7.570, que correspondem aos casos novos, mais os 694, que são casos vindos do ano anterior, e aí, claro, eu vou ter que diminuir todos os que já se curaram, 5.202, e todos os que foram a óbito, os 303, porque eu estou falando do dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano. Então, se eu tenho esse relato de ocorrências, eu já sei que em 31 de dezembro tudo isso já aconteceu. Então, eu tenho, neste dia específico, 2.759 casos, que vou dividir pela minha população e obtenho, então, uma prevalência de 21,10 por 100.000 habitantes.
Bom, falando da relação entre a prevalência e a incidência, né, nós já falamos um pouco, a prevalência ela varia proporcionalmente com a incidência e a duração da doença, e a variação da prevalência também depende do tempo de duração da doença, da letalidade, que é uma outra medida que nós vamos fazer referência já, da cura, principalmente com os avanços terapêuticos, então medicações que diminuem o tempo da patologia, as recidivas, isso influencia negativamente, aumentando a nossa prevalência, e as imigrações, também podemos considerar as imigrações. Então, tanto nós perdemos doentes, quanto nós recebemos também novos doentes, e isso pode aumentar a nossa prevalência. Tá? Então, esta figura é uma figura também clássica dos livros de epidemiologia, e ela ilustra esses fatores que podem influenciar na nossa prevalência. Então, no meio desse vasilhame, nós temos o número de casos que aumenta ou diminui em função das torneiras. O que é que está fazendo com que aumente o volume de água, os doentes novos e os doentes que imigraram, ou seja, que chegaram. Então, as curas, os doentes que emigraram e os óbitos, as torneiras de baixo, que está fazendo com que a água se esvaia, então vai diminuir a prevalência. Então, são fatores que contribuem aumentando e fatores que contribuem diminuindo. Mas essa figurinha vocês encontram em Rockpile 2006 e em vários outros livros de epidemiologia. Bom, então qual é a utilidade desses indicadores de morbidade para os serviços e para a nossa rotina, né, dos serviços de saúde? Principalmente descrever o estado de saúde da população. Então, sem os indicadores é muito difícil de se fazer isso. Nós já vimos a importância de não se trabalhar com o número absoluto, e sim com os indicadores, porque os indicadores nos traz embutido a probabilidade, a ideia do risco, né, com relação à incidência, e considerando a magnitude da população, nós podemos ter uma noção mais exata do impacto dos agravos. Então, para dizer a ocorrência de doenças em uma população, hierarquização de prioridades em saúde, claro, se você consegue identificar quais são as doenças que mais se apresentam na sua população, você vai poder hierarquizar isso de forma mais adequada. Monitoramento de impacto de ações ou políticas e avaliação de procedimentos terapêuticos. A exemplo de todos os tipos de imunizantes que nós dispomos hoje e que nos é claro o impacto desses imunizantes na série histórica de todas as doenças que são doenças imunopreveníveis. Bom, agora falando um pouco dos indicadores de mortalidade, que em termos de raciocínio e de formas de calcular esses indicadores, eles não diferem tanto dos indicadores de morbidade, mas, como o nome já indica, mortalidade diz respeito a indivíduos que morreram em um determinado intervalo de tempo, então que foram a óbito por um determinado agravo em um determinado período de tempo. Então, aqui vale as mesmas informações dadas para as medidas de morbidade. Então, se referir sempre à população exposta, sempre ao intervalo de tempo e a uma determinada população e local específico. E esses indicadores de mortalidade, eles podem ser tratados tanto de forma geral quanto específica. Vamos começar pelo indicador geral, né? Então, o coeficiente de mortalidade e os índices de mortalidade. Coeficiente e índice, né, são coisas diferentes que indicam situações diferentes, e nós vamos tratar dos dois adiante. Bom, o coeficiente, então, é a relação entre o número de eventos reais e os eventos que poderiam ocorrer. Então, aquele mesmo raciocínio. Enquanto que na incidência nós trabalhamos com o número de casos novos que iam surgindo, aqui nós vamos trabalhar no numerador o número de óbitos que foram ocorrendo. Considerando o coeficiente de mortalidade geral, nós vamos trabalhar com todos os óbitos que ocorreram na população, óbitos gerais. E aí, claro, óbitos gerais envolve todos os indivíduos da população sem fazer separações. No denominador, então, seria o número total de eventos que poderia ocorrer, ou seja, todo o total da população. Esse indicador é uma medida de probabilidade também, e também indica o risco. Assim como a incidência indicou o risco de casos novos, ou seja, o risco de você adoecer por uma determinada doença ou agravo na população, a mortalidade indica o risco que você tem de ir a óbito por aquela doença, fazendo parte daquela população, doença ou agravo também.
Então, como é que se calcula isso? Também é bastante intuitivo, não cabe decorar as fórmulas, mas entender o conceito. O coeficiente de mortalidade geral é trabalhado com o número de óbitos que ocorreram na população. Então, no numerador, o número de óbitos dividido pela população exposta ao risco de morrer, multiplicado por uma potência de 10. E os coeficientes específicos de mortalidade, né, nós utilizamos o coeficiente de mortalidade geral, mas o coeficiente mais apropriado, ou os coeficientes mais apropriados, principalmente para o planejamento e para a gestão, são os coeficientes específicos. Porque saber que a população está morrendo é importante? É. Mas o mais importante é saber do que a população está morrendo. Então, uma vez que nós entendemos o quantitativo de óbitos na população com coeficiente de mortalidade geral, nós vamos para uma outra escala, que é agora compreender do que essas pessoas estão morrendo. E aí entram os coeficientes de mortalidade específicos. E eles podem ser por idade, exemplo do coeficiente de mortalidade infantil, pode ser por causas específicas, por sexo, enfim. Nós vamos trabalhar de forma a compreender minuciosamente a ocorrência desses óbitos. O coeficiente de mortalidade infantil é um dos coeficientes específicos bastante utilizados e muito importante por ele ter uma capacidade ou um potencial para medir o nível de saúde de uma determinada população e o desenvolvimento social de uma região, uma vez que nós entendemos que as crianças não nascem com um potencial para o óbito, e sim com um potencial para a vida. Então, se nós temos um quantitativo muito grande de crianças indo a óbito antes de completar 1 ano de idade, que é o nosso referencial para o indicador de mortalidade infantil, algo está equivocado e algo está problemático no nosso ambiente. Então, precisamos entender essas causas e por isso que é importante acompanhar e monitorar os coeficientes de mortalidade infantil. Então, ele mede o risco de uma criança nascida viva morrer no seu primeiro ano de vida. Então, a forma de calcular, está posta aí para vocês, é o número de óbitos de menores de 1 ano, claro, no local específico e no ano específico. E, nesse caso, nós vamos dividir pelos nascidos vivos, também no local específico e no ano específico. Era de se esperar que nós fôssemos dividir o número de óbitos em menores de 1 ano pela população de menor de 1 ano. Mas, na verdade, nós não temos uma medida exata dessa população de menores de 1 ano, ano a ano. É muito mais difícil a gente ter essa informação sobre a população de menores de 1 ano. Né? Então, como um artifício para que nós chegássemos a um denominador mais próximo possível disso, é padronizado trabalhar com o número de nascidos vivos, porque é um quantitativo mais fácil, mais possível de se obter, uma vez que todas as crianças que nascem vivas, elas são registradas e a gente tem uma atualização constante do sistema de nascidos vivos. Então, por isso, o cálculo é feito com base nos nascidos vivos e não na população de menor de 1 ano. Bom, esse coeficiente de mortalidade infantil, ele se subdivide em 2 outros componentes, que é o coeficiente de mortalidade infantil neonatal e o pós-neonatal. Por que se faz essa divisão? Entende-se que as causas de óbito em menores de 1 ano, elas têm razões diferentes, a depender do período de vida em que a criança se encontra. Então, uma criança que está no período neonatal, que é o período de 0 até 27 dias, antes de completar 28 dias, ela está vulnerável ao óbito muito mais ainda por questões referentes ao parto, à gravidez, a questões ainda obstétricas, enquanto que as crianças maiores, depois de 28 dias até completar 1 ano, elas já estão mais vulneráveis às questões ambientais. Então, as crianças já começam, em determinada fase da vida, a receber alimentos, outros alimentos que não o leite materno, elas já começam a ter contato com o meio ambiente, vão para o chão, começam a colocar coisas contaminadas na boca, enfim. Então, elas estão vulneráveis a outro grupo de doenças, inclusive as doenças infecciosas. Então, as causas são diferentes, por isso se analisa de forma diferente. A forma de calcular é seguindo o mesmo raciocínio. Então, o coeficiente neonatal são os óbitos de menos de 28 dias naquele local, dividido pelos nascidos vivos. E o pós-neonatal é o complementar disso, entre 28 dias e 1 ano. Né? Então, observe que neste caso, todos eles no final vai ser multiplicado por 1000. E não temos mais aquela escolha que tínhamos antes com relação aos outros indicadores. Por que essa padronização? Porque esse indicador é um indicador muito utilizado para comparar situações de saúde de diversas regiões do mundo. Então, é muito mais fácil que todos façam
o cálculo por 1000 nascidos vivos, de forma que facilite essa comparação entre os diversos locais, para que a gente seja evitado você estar refazendo contas para poder fazer essa padronização. Então, por 1000, tá? E aí chama a atenção aqui no slide para vocês que as causas ligadas ao ambiente, infecções e problemas nutricionais, assistência médica, estão muito mais voltadas para este período neonatal, ao passo que as causas de mais difícil controle, como a qualidade dos serviços, tecnologia, ou mesmo causas genéticas, fatores genéticos, estão mais ligadas ao coeficiente neonatal. Bom, um outro indicador de mortalidade é a mortalidade proporcional. Vocês viram, nesse caso, ele é um índice, porque se trata de uma proporção. Então, quando se pretende conhecer qual a parcela de contribuição de uma determinada causa de óbito em uma população, a gente trabalha com a mortalidade proporcional, que vai indicar de todos os óbitos existentes qual é a parcela de contribuição das doenças infecciosas, das doenças crônicas, das violências, né? Então, nós vamos... É aquela ideia daquele gráfico de pizza, onde a gente vai fatiar, e cada fatia daquela corresponde à responsabilidade pelos óbitos de determinados grupos de causa. Então, nesse caso, não é um coeficiente, porque nós não estamos trabalhando com uma base populacional, nós estamos trabalhando com um numerador, onde todos fazem parte do denominador, exatamente fechando um total de 100%. Então, de 100 óbitos que eu tive, eu vou agora identificar quantos corresponderam a cada causa de óbito possível de acontecer na minha população. Então, no final, claro, se é uma proporção, eu só posso multiplicar também por 100, e aí essa é uma diferençazinha também na escolha do fator de multiplicação. Bom, então, esses índices indicam relações entre frequências da mesma unidade. No numerador são registradas frequências absolutas de eventos que constituem subconjuntos daquelas registradas no denominador de caráter mais abrangente. Então, é muito útil para que a gente possa compreender o impacto de certas causas dentro dos nossos óbitos totais. E temos ainda uma outra medida que indica a gravidade das doenças. Assim como nós tínhamos a medida de risco de morrer, que é a mortalidade, né, o cálculo do coeficiente de mortalidade, nós temos uma medida que indica a gravidade de cada doença. Claro, lembrando que gravidade de doença pode ser medida de diversas formas, não só com base no coeficiente, né? Uma proporção de sequelas indica uma doença grave, proporção de incapacidade também indica uma doença grave, a frequência de complicações, os custos que acarretam essas doenças, tudo isso nos dá uma ideia da gravidade. Mas nós podemos quantificar isso também utilizando o coeficiente de letalidade ou a fatalidade, o quanto que essa doença tem um potencial de gerar óbitos. E aí indica o quanto que essa doença é grave. Então, para termos essa ideia, nós vamos trabalhar com o número de óbitos devido ao agravo naquele período, dividido pelo número do agravo no mesmo período. Ou seja, quantas pessoas morreram dentro daquelas que tiveram a doença. Observe que é um pouco diferente, aliás, é bastante diferente, do coeficiente, onde nós trabalhamos com o número de pessoas que morreram, mas dentro de uma população. Então, o coeficiente de mortalidade, ele nos dá uma ideia de eu, fazendo parte de uma população, qual o risco que eu tenho de morrer por aquela doença. Já a letalidade me indica o quanto que eu, estando doente, posso morrer pela doença. Então, é um nível um pouco diferente. Aqui a gente tem uma medida que também é uma proporção, né? E no final a gente vai multiplicar por 100, né? Para termos a ideia do quão grave é a doença com relação ao indicador de letalidade. E aí tem um outro exemplo para que a gente possa trabalhar. Em 2011, 90 pacientes foram internados em um determinado hospital com leptospirose, dos quais 19 morreram. Qual foi a taxa de letalidade da leptospirose nesse hospital em 2011? Então, a letalidade ela é calculada dividindo o número de óbitos, o agravo, que foi, nesse caso, 19, dividindo pelo total de indivíduos que tiveram leptospirose, claro, no mesmo período, no mesmo hospital, que foram os 90 pacientes. Multiplicado por 100, né? E daí nós temos uma letalidade de 21%. Ou seja, de todas as pessoas que pegaram leptospirose neste hospital em 2011
21% morreram. Então, isso indica uma letalidade de 21% para a leptospirose. Então, é uma medida de gravidade. Esses indicadores de mortalidade, assim como nós vimos para os de morbidade, as aplicações, os usos desses indicadores, né, principalmente na descrição da situação de saúde da população, do que as pessoas estão morrendo mais, quais são os agravos mais, que estão sendo de maior gravidade, identificar grupos mais atingidos por certos agravos. Então, quando nós calculamos os coeficientes de mortalidade específicos, nós podemos fazer isso por grupos, identificar quais são os mais vulneráveis, definir problemas prioritários, orientar a alocação de recursos e acompanhar a evolução do nível de saúde da nossa população. Então, com relação aos indicadores epidemiológicos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que essa explanação ajude a sanar algumas dúvidas que porventura surjam na leitura dos textos. Nós vamos estar com os fóruns de dúvidas para que vocês possam postar suas dúvidas. Estamos à disposição para esclarecer o que for necessário e, inclusive, aceitamos sugestões do que precisamos melhorar no decorrer desse processo. E eu espero que vocês compreendam, no final desse módulo, o quão que a epidemiologia é importante para que a gente possa estar monitorando esses problemas de saúde, para que a gente possa estar avaliando os impactos das nossas ações, dos nossos serviços. Enfim, é um instrumento que tem um potencial muito grande para a saúde pública e não é à toa que ele se constitui um dos pilares da saúde coletiva. Então, bom curso para todos vocês, espero que nos encontremos sempre que for necessário.